Tema da aula, uma questão de ponto de vista no seu argumento. Meu contra-argumento. A habilidade que vamos mobilizar hoje, né, do currículo paulista será identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Quais são os objetivos da aula? Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Compreender que o texto argumentativo se sustenta em torno de uma tese ou um ponto de vista que o autor pretende defender. Identificar o assunto abordado em um artigo de opinião. Você já leu algum artigo de opinião? O que você achou desse gênero textual? Onde esse tipo de texto, né, o artigo de opinião, onde ele é publicado? Que assuntos podemos encontrar nesse texto? E qual é a sua função? Os textos de artigo de opinião são frequentes em jornais, revistas e internet. Alguns, com temas polêmicos, possuem um ponto de vista que é defendido e posicionado pelo autor. Vocês estão vendo na tela, a tela vai aparecer em instantes. Podendo dividir opiniões, gerando discussão em seus argumentos e provocando um contra-argumento em muitos casos. Então, esta é a definição básica do que é um artigo de opinião. É um texto em que gera uma opinião, argumento, contra-argumento. Mas a pergunta aqui para vocês interagirem conosco em um minuto é: você sabe a diferença entre opinar, argumentar e contra-argumentar? O que é opinião? Não sei opinar sobre isso. É uma opinião. Ou seja, não tenho nenhum pensamento ou julgamento sobre o assunto. A opinião é o seu ponto de vista, sua maneira de pensar, de ver e de julgar. Ou seja, a sua opinião é o seu ponto de vista. O que é um argumento? Tá, a tabelinha, né? A coluna do argumento. Foi corajoso no seu argumento contra o doutor, ou seja, apresentou os fatos, suas ideias e discutiu com clareza sobre eles. Então, colocou argumentos. Contra-argumento. O doutor tinha clareza da situação quando disse tudo aquilo. Usar um argumento contrário ao argumento inicial. Este é o contra-argumento. Vale tudo em nome da beleza? Empresas de cosméticos são acusadas de abusos e maus tratos em animais em nome do mercado da beleza. Não somente cães são sacrificados, há testes em ratos e coelhos também. No mundo em que a beleza exterior ganha espaço, com padrões de beleza cada vez mais exigentes, algumas empresas de cosméticos abusam do bom senso e partem para o que consideram apropriado para ganharem mais espaço neste concorrido mercado. Alguns ativistas acusam o laboratório Beauty Cosméticos, na tela, de maus tratos em cães da raça Beagle, bem como o uso também de coelhos e ratos. Nesta acusação, alertam para o fato de uso de métodos cruéis, sendo que os corpos seriam incinerados logo após a barbárie, e exigem a retirada desses animais do local para que os testes sejam encerrados. O laboratório, por sua vez, afirmou que os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. E ainda alerta que essa posição dos ativistas poderia causar uma falta de incentivo às pesquisas no país. E conclui: a prática de vivisecação, a dissecação de animais vivos para estudos, é autorizada por lei. Então, pelo fato de tal situação ser autorizada por lei, podemos considerar isso como normal? Tudo em nome de uma beleza superficial, assim como o ato de sacrifício de animais. O que mais podemos esperar? A falta de incentivo às pesquisas no país não pode ser alegada por meio de uma ação tão primária numa justificativa pobre de argumentos. O incentivo às pesquisas no país requer investimentos públicos para o bem da humanidade, a qual não pode considerar normal qualquer sacrifício deste. Na alternativa de mudança da lei, vale destacar que os animais são seres vivos que precisam de cuidados e atenção. Achar essa posição normal vai contra todas as regras de convívio nesta humanidade.
Mesmo com todos os argumentos usados pelo laboratório, não é possível considerar tal prática comum. São valores que ultrapassam qualquer padrão de beleza e atingem o aspecto mais profundo do ser humano, a essência. Qual é o título do texto? Qual é o tema abordado? Quais informações aparecem no texto? Quais são os argumentos do laboratório Beauty Cosmetics para a prática de maus tratos em animais? E qual é o ponto de vista do autor? A contextualização é o autor do artigo de opinião, né, o escritor, nos trazendo ao assunto, apresentando o assunto. Olha só, no mundo em que a beleza exterior ganha espaço, com padrões de beleza cada vez mais exigentes, algumas empresas de cosméticos abusam do bom senso. E ele continua no segundo parágrafo. Alguns ativistas acusam o laboratório Beauty Cosmetics de abuso e maus tratos em cães da raça Beagle. Ou seja, ele está apresentando o assunto do qual tratará. Isso é importante porque algumas pessoas, ao começar a ler o artigo de opinião, podem não saber do que se trata, né? E aí, neste caso, ele vai falar o quê? De mundo da beleza, de cosméticos e de qual a função dos animaizinhos nesse meio, ou seja, servirem como cobaias. Então, depois da contextualização, que é apresentar o assunto no artigo de opinião, o que acontece? Na tela vem a parte da argumentação. Então, diferentes tipos de argumentos são apresentados, né, para poder apresentar o ponto de vista do autor. Eu vou ler um pedacinho que está na tela, olha só. Sustentação do tema, que são os argumentos. Diferentes tipos de argumentos para sustentar, né, o posicionamento. Observe como são usados pelo laboratório e pelo autor. Então, temos dois tipos de argumentos. Temos os argumentos do laboratório e o contra-argumento do autor. O laboratório, por sua vez, afirmou que os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. Notem bem, esse é o argumento do laboratório. E ele continua, né? Incentiva as pesquisas, a prática de vivissecação, a dissecação de animais, ali no finalzinho do primeiro parágrafo, né? Vivos para estudos, é autorizado por lei. Ou seja, o laboratório se sustenta em cima da legalidade. Olha, não estou descumprindo nenhuma lei. Esse é o argumento do laboratório. O autor do artigo de opinião, ele começa a contra-argumentar. Ele fala, então, pelo fato de tal situação ser autorizada por lei, podemos considerar isso como normal? Ou seja, ele argumenta que, olha, não é porque está na lei que é normal. Né? Tudo em nome de uma beleza superficial, assim como o ato de sacrifício de animais, esses são os contra-argumentos. Ele está falando, olha, a beleza é superficial, está na lei, mas não está certo. Né? Ou seja, ele está contra-argumentando em cima dos argumentos do laboratório. Ou seja, quem está certo, o laboratório ou o autor do artigo de opinião? A pergunta é, por que o laboratório usou de diferentes tipos de argumentos como argumento de causa e consequência, né? Ó, isto gera isto, né? Qual é a ideia de cada uma delas? No caso, as argumentações do laboratório. Por que o laboratório usa esses argumentos? E a sequência é, nos contra-argumentos do autor, podemos considerar como senso comum. Qual é a ideia generalizada defendida por ele? Ele tem uma ideia que ele defende ali. Então temos três perguntas que na realidade são duas. Qual é o ponto de vista do laboratório e qual é a ideia defendida pelo autor? Conclusão, a parte da conclusão do texto, né, do artigo de opinião, na tela, apresentado por meio da retomada da abordagem inicial, explicitando um parecer definido. Ou seja, como é que termina um artigo de opinião? Começa lá com a opinião, posicionamento, tem os argumentos, os contra-argumentos e termina assim, no caso, né, um parecer definido. Mesmo com todos os argumentos usados pelo laboratório, não é possível considerar tal prática comum. São valores que ultrapassam qualquer padrão de beleza e atingem um aspecto mais profundo do ser humano, a essência. Vamos fazer um exercício agora, professor? Um exercício bem legal? Olha só. Lá. Para o argumento usado pelo laboratório Beauty Cosmetics, escreva um contra-argumento. Então, assim, na tela tem um argumento, vou ler ele. Os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. E ainda alerta que essa posição dos ativistas poderia causar uma falta de incentivo às pesquisas no país. E conclui,
a prática de vivisecação, a dissecação de animais vivos para estudos, é autorizada por lei. Esse é o argumento do laboratório. Eu queria que você, no seu caderno e no chat, escrevesse um contra-argumento para esse argumento. Ou seja, eu queria que você se opusesse a esta ideia, colocasse uma ideia oposta a esta. Gente, obrigada. Bons tchau. estudos, até mais. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.